Olá pessoal, nós somos alunos de Engenharia de Produção da Univesp. Meu nome é Armando dos Santos Pinheiro e hoje nós vamos apresentar nosso projeto integrador. O tema do nosso trabalho é a proposta de um mapa de risco aplicado a um estúdio fotográfico. E ele tem como objetivo focar na segurança da saúde e no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em um estúdio de fotografia, muitas pessoas acham, nossa, mas não é um lugar perigoso. E apesar de não ser uma fábrica ou uma indústria, ele pode esconder riscos bem reais. A gente acaba falando de equipamentos elétricos, é, alimentação artificial, pessoas circulando por espaços que muitas vezes são improvisados, ergonomia, e diante disso veio o nosso questionamento. Quais são os principais riscos ocupacionais em um estúdio fotográfico? E como nós podemos representar tudo isso de uma forma clara e eficiente? E claro, que para responder essa pergunta, o nosso objetivo foi identificar, ilustrar e mostrar através de mapa como que funciona. E seguindo as diretrizes como NR5 e a metodologia que nós acabamos aplicando, incluiu visitas no estúdio, onde falamos com a proprietária do estúdio e conseguimos mapear tudo isso, onde, para dar embasamento técnico nessas coisas, nós nos baseamos nas normas NR5, NR9, NR10, NR17 e até mesmo NR23. O resultado desses estudos foram mapeados em duas etapas. Nós primeiramente criamos um mapa em 2D e depois nós evoluímos o projeto e fizemos um mapeamento 3D. Essa maquete possibilitou uma visualização mais ampla e moderna em relação ao espaço e com isso conseguimos sugerir duas melhorias bem práticas. Os resultados desse estudo foram mapeados em duas etapas. Primeiro, nós criamos uma planta baixa criada em 2D em cima do layout do estúdio, aplicando a NR5. E para deixar tudo ainda mais visual e mais bonito, mais apresentável, nós evoluímos o projeto para um mapeamento 3D. E foi bem notório ver algo mais realista em relação ao estúdio, às localizações, à área de circulação. E com base nessa visualização moderna, a gente conseguiu propor duas melhorias para o estabelecimento. A primeira melhoria foi o reposicionamento e a instalação correta de extintores de incêndio. E a segunda melhoria foi a implantação de um corrimão na escada de acesso para evitar o risco de quedas. Enfim, o projeto ele provou que até mesmo ambientes considerados de baixo risco, eles precisam de uma análise técnica bem feita e o mapa de risco se mostrou uma ferramenta excelente. E com ele a gente consegue enxergar perigos e agir antes que os perigos aconteçam ou que o pior aconteça. Além disso, esse trabalho ele foi incrível para unir a teoria da faculdade com a prática. E através disso integramos conhecimento de ergonomia, organização de trabalho, planejamento e controle de produção, que nada mais é que o PCP, mostrando a força e a importância da engenharia de produção na área de segurança do trabalho. Agradeço aí todo o time, toda a equipe, agradeço mais uma vez a proprietária e gerente do estúdio, agradeço a nossa orientadora que nos ajudou aí no decorrer de mais um projeto integrador. Olá, sou Hélio, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, e hoje vamos apresentar nosso projeto integrador. O nosso trabalho foca na elaboração de um mapa de risco aplicado a um estúdio fotográfico. Embora estúdios não sejam ambientes industriais, eles possuem riscos específicos que muitas vezes passam desapercebidos, como questões elétricas, ergonômicas e de circulação. O problema que identificamos foi: quais são os principais riscos ocupacionais em um estúdio fotográfico e como representá-los de forma clara. Nosso objetivo geral foi identificar, analisar e representar esses riscos através de um mapa de risco, visando a prevenção de acidentes e a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores conforme as diretrizes da NR5. Para fundamentar nosso trabalho, utilizamos as normas regulamentadoras, com destaque, é claro, para a NR5. Aplicamos conceitos de disciplinas como ergonomia e higiene do trabalho para classificar os riscos
em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Essa base teórica foi essencial para entendermos que a segurança do trabalho é vital em qualquer setor e não apenas na indústria pesada. Nossa metodologia foi qualitativa. Realizou-se uma visita técnica ao estúdio Armen Fotos, onde fez-se a observação direta e também entrevista com a proprietária. Analisamos o layout, os equipamentos e a rotina de trabalho. A partir daí, classificamos cada risco identificado de acordo com a sua natureza e intensidade, seguindo a padronização de cores da NR5. Como solução final, desenvolvemos um mapa de riscos em duas etapas. Primeiro, em planta baixa, para uma visão técnica bidimensional, e depois evoluímos para um modelo tridimensional 3D, o que permitiu a visualização muito mais intuitiva da disposição dos móveis e equipamentos. Identificamos a necessidade de reposicionar extintores, conforme a norma regulamentadora de número 23, e sugerimos a instalação de um corrimão na escada de acesso para evitar quedas. Essas melhorias visam criar um ambiente seguro e organizado. Concluímos que o mapa de risco é uma ferramenta poderosa de conscientização, mesmo em pequenos negócios. Nosso projeto mostrou-se que a engenharia de produção tem um papel fundamental na promoção da saúde ocupacional em todos os contextos. Agradecemos a proprietária do estúdio pela abertura e a nossa tutora pelas orientações. Meu muito obrigado. Olá a todos, eu sou a Regina do Polo de Montemor, faço parte do grupo de Engenharia de Produção e nosso trabalho ele teve como objetivo elaborar um mapa de risco para um estúdio fotográfico. Então o foco do nosso trabalho foi usar a saúde e segurança dos trabalhadores para realizar a elaboração desse mapa. Então, durante o desenvolvimento desse trabalho, a gente analisou o ambiente de trabalho para identificar possíveis riscos ocupacionais, A gente identificou por meio da NR5, então a gente usou a classificação da NR5, que é em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, ao longo dessas análises, a gente observou que as atividades realizadas no estúdio, como a organização dos espaços, os equipamentos, a iluminação, os móveis e as circulações das pessoas. A gente conseguiu, por meio disso, identificar risco como problema ergonômico, risco de acidente ali envolvendo fios, equipamentos elétricos, luz e até a organização do trabalho. A gente utilizou nesse trabalho alguns conceitos de engenharia de produção, principalmente ligado ali à área de segurança do trabalho, ergonomia e principalmente de melhoria de processos. Então, como resultado, a gente desenvolveu um mapa de risco, tanto em planta baixa como também em um modelo 3D. A gente realizou ali também, conforme são dois modelinhos, em planta baixa e o 3D, para a gente facilitar a visualização dos pontos de atenção dentro do estúdio. E o que a gente concluiu com esse trabalho? A gente concluiu que mesmo ele sendo um ambiente não industrial, um ambiente pequeno, ele possui ali riscos que precisam ser identificados e controlados. E a gente entendeu também que o mapa de risco é uma ótima ferramenta ali para a gente prevenir acidentes, melhorar as condições de trabalho, A gente colocou até na escada ali uma possível melhoria também, a gente aumentar ali também a conscientização sobre a segurança do trabalho no ambiente profissional. Eu sou a Sônia, estudante da Univesp do Polo de Hortolândia. O nosso trabalho de PI, ele teve o objetivo de elaborar um mapa de risco ocupacional presente num ambiente de trabalho, com o objetivo da prevenção de acidente e a promoção da saúde do trabalhador. A identificação e análise dos riscos ocupacionais é fundamental para garantir as condições adequadas do trabalho em um estúdio fotográfico, um ambiente que apesar de não ser tradicionalmente associado a elevado índice de acidente, pode apresentar riscos significativos relacionados ao uso de equipamentos elétricos
e de iluminação. Inicialmente, nós realizamos um levantamento das características gerais do estúdio ARM Fotos. Essa etapa ela foi conduzida por meio de uma visita técnica e foi realizada também uma entrevista com a proprietária e fotógrafa responsável. E a solução das propostas pode servir como referência para outros estúdios fotográficos. Então, seguindo com a nossa proposta de elaboração de um mapa de risco aplicado a um estúdio fotográfico, visando a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Sobre os objetivos. Primeiro, o presente trabalho teve como objetivo geral identificar, analisar e representar os riscos ocupacionais existentes em um estúdio fotográfico, por meio de elaboração de um mapa de risco, contribuindo para a prevenção de acidentes de trabalho e para a melhoria das condições de segurança e saúde no ambiente laboral. Temos também alguns objetivos específicos. O primeiro dele é o exploratório, onde nós identificamos os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho do estúdio fotográfico. E também levantamos informações acerca das atividades envolvidas no local. Também temos os objetivos descritivos, onde caracterizamos os riscos ocupacionais de acordo com a sua natureza, seja ela física, química, biológica, ergonômica ou de acidente. Também verificamos ali a descrição das condições do ambiente de trabalho relacionadas à segurança e a organização do espaço e a disposição do mobiliário e dos equipamentos. E, por fim, os objetivos explicativos, onde analisamos e identificamos os riscos quanto à intensidade e aos possíveis impactos sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, as condições de trabalho e os fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, e também, por último, a elaboração de um mapa de risco, com base nas informações coletadas, contemplando a representação em planta baixa e em modelo tridimensional 3D. Olá, sou o Eduardo, estou cursando o 8º semestre do curso de Engenharia de Produção da Univesp, e o trabalho que nós fizemos do projeto integrador desse semestre foi a elaboração de um mapa de risco de um estúdio fotográfico, com foco em segurança, saúde e no ambiente de trabalho. Foi realizado visita técnica, observado o ambiente e entrevistamos a responsável pelo estúdio. Durante a análise, identificamos riscos como fios expostos, iluminação inadequada, postura incorreta e risco de queda. Como solução, desenvolvemos um mapa de risco em planta baixa e também em 3D, facilitando a visualização dos riscos e das melhorias necessárias. Entre as melhorias propostas, destacam-se o reposicionamento de extintores e a instalação de corrimão na escada de acesso. Com esse projeto, aplicamos na prática conhecimentos de ergonomia, segurança do trabalho e organização do trabalho, demonstrando a importância da engenharia de produção também em ambientes não industriais. Sou o Elton, aluno de Engenharia de Produção do Polo de Hortolândia, da Univesp. A gente desenvolveu um PI, este PI agora é voltado para a área de segurança. A gente desenvolveu numa empresa que é um estúdio de fotografia na cidade de Hortolândia, que se chama ARM Fotos. A ARM Fotos abriu suas portas para a gente poder fazer uma visita. E através dessa visita, podemos identificar os riscos ocupacionais em um estúdio de fotografia. E logo após a identificação, nós reunimos e chegamos à conclusão que para elaborar um plano de melhoria para esse estúdio. E o que a gente fez? Nós identificamos os riscos e também classificamos através de suas naturezas. Essas naturezas foram os riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos e de acidentes, conforme foi estabelecido na norma regulamentadora NR5. Após foi elaborado um mapa de risco e uma planta baixa para uma melhor visualização dos riscos.
E com isso, conseguimos transformar aquele ambiente num ambiente mais seguro, através das identificações, podia observar melhor ali aonde que estavam aqueles riscos. E a proprietária gostou muito, ficou um ambiente bem mais seguro, foi um trabalho bem legal. E a gente aprendeu muito e conseguimos transmitir isso para a comunidade. Eu sou o Renan Barbosa Ferreira de Andrade, aluno matriculado na Univesp e integrante do grupo para fazer o projeto integrador. O nosso projeto integrador é referente a um mapa de risco num estúdio. O trabalho teve como objetivo, como eu disse, uma elaboração de um mapa de risco para o estúdio fotográfico, cujo nome do estúdio é Arme Fotos e ele se localiza em Hortolândia. Tivemos a metodologia de exploração e observação direta das atividades do estúdio, por diversas oportunidades, o qual não foi muito bem integrado. Seguidas, então, podemos identificar os riscos presentes de agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Seriam riscos de acidentes vislumbrados nas normas regulamentadoras como NR1, que fala dos riscos ocupacionais, a NR5, que cita sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Previdentes e Acidentes, a NR9, que expõe sobre riscos de agentes físicos, químicos e biológicos, a NR10, que trata de instalações e serviços de eletricidade, a 17, que também trata de ergonomia, a 23, NR23, que trata de proteção a incêndios, a NR24, que dita sobre condições sanitárias e de conforto, a NR26, que trata sobre sinalização e segurança. O trabalho foi muito bem empregado e nós conseguimos, com a ajuda de todos, instalar o mapa de risco na Arme Fotos. O trabalho teve um ótimo impacto na sociedade, no entorno, por conta da importância do trabalho, da segurança do trabalho nos ambientes empresariais. Tivemos as limitações de estudo, porém, com a grande contribuição do grupo e do estúdio, nós pudemos implantar todas as soluções e vislumbradas nas NRs. Né? A proposta de referência pode servir de referência para outros estúdios fotográficos e empreendimentos de pequeno porte que não são cientes ainda da adoção das práticas contra os acidentes e o mapa de risco, que é presente muito na indústria. Dessa forma, podemos ter ambientes muito mais seguros, né, como o próprio objetivo, organizados e eficientes para a elaboração dos trabalhos, assim também causando menos afastamentos e problemas para a sociedade.